Para nós, coube a gente falar sobre as formas de apresentação. Então, assim, já diz o texto formas. E eu vou começar a nossa explanação com uma frase para a gente pensar um pouquinho. A origem de qualquer coisa em uma religião tem a ver com a função dela dentro dela mesma. Então, as formas de apresentação na Umbanda, elas não são para bonito, elas não são para nós acharmos interessante, elas têm uma finalidade e elas têm uma origem, né? E o movimento de Umbanda, quando os maiorais do espaço criaram o movimento de Umbanda, a religião de Umbanda fundamentada, ela traz as formas de apresentação e elas nos apresentam essas formas de apresentação como uma roupagem fluídica. Uma roupagem, forma de apresentação. Se nós vamos numa festa, nós vamos nos apresentar de acordo com o tipo de festa. Nós vamos botar uma roupa para aquela festa, né? Se nós vamos em um local, em qualquer situação, nós vamos vestidos de acordo com a situação. A roupagem fluídica, dentro do conceito fundamentado da nossa religião de Umbanda, é importante nesse sentido, né? Então, essa forma fluídica, que os espíritos se apresentam, espíritos fundamentados, espíritos com comprometimento e compromisso de trabalho na Umbanda, eles se apresentam e elas têm um porquê. Elas se apresentam geralmente dentro de um contexto étnico-cultural, né, que visa esse estreitamento em preto velho. Se apresenta como uma forma de preto velho para um estreitamento, para chegar mais próximo da pessoa, né, e acessar seus arquivos inconscientes, subconscientes, para poder passar uma mensagem, para poder evangelizar, aliviar a dor, acalmar, curar. E o que seria esse conceito, esse contexto étnico-cultural? É a formação do nosso povo, do povo brasileiro, que são as raças que formaram o povo brasileiro. E nós temos no nosso inconsciente coletivo, todas essas informações arquivadas, que essas entidades se apresentam nessas formas para acessar mais facilmente essas informações que estão dentro de nós. E nós nos sentimos mais aliviados, nós nos sentimos mais propícios a nos abrir, a nos deixarmos tratar, a conseguirmos aliviar a pressão. Então, por isso dessas formas de apresentação, eles se apresentam como caboclos, pretos velhos e tantas outras, em função da nossa origem. Então a Umbanda não criou isso só para bonito. Os espíritos não se apresentam simplesmente como caboclos e pretos velhos porque é legal. Existe um fundamento. E um fundamento dentro da lei de Umbanda, dentro do fundamento de Umbanda, de conseguirmos acessar esse total de informações do nosso inconsciente. Pois, durante muitas encarnações, nós vivemos possivelmente como índios, como pretos velhos. Então nós temos essa vivência dentro de nós. E isso nos aproxima, nos facilita. Nós podemos observar que quando Zélio, mediunizado pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, foi inquirido, foi começado a questionar: mas você que se considera um caboclo brasileiro, por que eu vejo vestes clericais em vós? Né? Por que existiu um vidente ali naquele momento, nós já vimos isso em ocasiões passadas, que enxergou o Zélio, o caboclo das Sete Encruzilhadas, que se dizia naquele momento, com vestes de padre. E ele disse que ele, numa outra encarnação, ele foi um padre, né? Pertenceu ao clero, e que também numa encarnação dele, ele foi um caboclo brasileiro. Por isso ele via aqueles vestígios de... Então a forma como o Caboclo das Sete Encruzilhadas se apresentou foi escolhida, foi uma forma de apresentação. Não que o espírito fosse aquilo ali mesmo. Ele veio dentro da origem da constituição da Umbanda se apresentar daquela maneira, pois os maiorais criadores da Umbanda, sustentadores do astral, propiciam isso. E ele tinha, muitos espíritos têm a condição fluídica de se modificar. Outros vêm porque já tem aquela afinidade com aquilo. Outro exemplo, né? Num programa de entrevistas do nosso irmão, vamos ver aqui,
Sidney Carvalho, ele comenta que Bezerra de Menezes, o Dr. Bezerra de Menezes, citado por vários autores espíritas, inclusive, se apresentaria em vários terreiros de Umbanda como uma preta velha, na forma fluídica de uma preta velha. Então é importante nós observarmos e compreendermos isso, que dentro de toda essa organização, aqui, quando nós chegamos nos pretos velhos, nos caboclos, nas crianças, nos exus, isso são formas de apresentação. É quase na outra ponta. Uma ponta na outra ponta. Para os espíritos vêm para poder acessar mais facilmente, dentro de um contexto, né, étnico, cultural, o nosso inconsciente coletivo, nossos arquivos, e poder passar a mensagem da Umbanda, que é o amor. Passo para o nosso irmão. Eu vou começar então a falar de algumas dessas formas, né, mas antes só para complementar, né, muito bem colocado pelo Rony, e quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas vem e diz tudo isso, né, ele também diz que são várias coisas, né? Uma é, vamos dizer assim, esse movimento que foi estruturado no astral e que foi plasmado então no plano físico como forma de ajudar, como forma de elevação, uma evolução espiritual de cada um de nós e do coletivo, né? Mas também conciliar isso com uma necessidade que estava se apresentando naquele momento histórico, vamos dizer assim, né? Onde já viu o Espiritismo há pouco mais de 60, 70, 80 anos, né, trazido por Kardec, e que de alguma maneira o Espiritismo ele ficou restrito, vamos dizer assim, a um grupo de espíritos, entre aspas, vamos dizer assim, né, aparentemente assim, que não, vamos dizer assim, não dava margem para o que eles achavam que seriam espíritos pouco esclarecidos, né, seres desencarnados que precisavam atuar, trabalhar, e se apresentavam como preto velho, como um índio, falando errado, né? Isso até é compreensível, acho eu, acredito eu, né, que na época onde estava tudo ainda começando, havia todo um cuidado assim, para não deixar entrar entidades mistificadoras, obsessores, né? Então daqui a pouco, né, sei lá, entra um cara falando todo arrastado, todo errado, e imagino eu na pele de um dirigente ali, né? Puxa, mas e se isso é um obsessor? Daqui a pouco descamba a coisa, eu perco o controle, né? Então lá no início, por algum motivo, eles começaram a fazer alguns filtros, né? E isso acabou ficando, né? Então depois ninguém mais questionava. E o que acontece na época, né? Havia uma pleia de uma quantidade muito grande de espíritos brasileiros, porque a Umbanda surge no Brasil. Embora a religião, os princípios sejam universais, só haja a troca do nome, de orixá, tudo. O orixá é o mesmo, tanto aqui como na Índia, como na África, é apenas o nome, né, que muda. Mas aqui, então, ela surge no Brasil, e naquele momento existe uma série de índios, de públicos, de caboclos, de escravos, ex-escravos, desencarnados, já com algum discernimento, procurando trabalhar, querendo trabalhar no astral. E trabalhar por quê? Aqui um pequeno parênteses, né? Porque nós todos estamos no mesmo barco. Nós estamos num planeta, cada um de nós tem a sua evolução espiritual, mas essa evolução espiritual se situa dentro de um contexto de uma evolução espiritual coletiva. Todos nós, encarnados ou desencarnados, somos espíritos. E alguns, quase todos, temos que periodicamente encarnar novamente, alguns poucos não precisam mais, mas na maioria sim. E o planeta é o mesmo, quer dizer, nesse mesmo momento que nós estamos aqui, nós estamos com uma roupagem física, nós estamos também com a nossa roupagem espiritual. Essa é a única diferença, e a gente só não enxerga os que estão aqui em roupagem espiritual, com aquele espírito, porque o foco da nossa consciência está no cérebro físico nesse momento, né, e salvo alguns poucos que têm já uma ligação permanente com os planos espirituais e conseguem enxergar permanentemente, a gente só vê aquilo que o nosso olho físico vê. No momento que nós desencarnarmos, a gente passa a enxergar do lado de lá também, né, de acordo com o nosso padrão vibratório. Mas todos nós somos espíritos. Então o que existe é uma... que surge com o kardecismo, com o espiritismo e depois continua com a Umbanda, é uma tentativa, que não vai ser só uma tentativa, né, a falha de expressão é minha, né, mas de começar a juntar as pessoas, a trabalhar de uma forma consciente, né, uma parceria, vamos dizer assim, né,
para o desenvolvimento espiritual desse coletivo, de toda a nossa humanidade, porque nós estamos todos no mesmo barco. Então isso é fácil de entender no próprio plano físico, quando acontece uma desgraça, uma tragédia, um terremoto, né? Um monte de gente se une para ajudar as pessoas, para reconstruir, e aí vem o advogado, vem o médico, vem aquele cara que simplesmente vai lá ajudar a tirar os entulhos, vem o pessoal que providencia a logística, trazer água, trazer isso tudo. E essa parceria espiritual é a mesma coisa. Cada um, dentro das suas possibilidades, entra com aquilo que pode dar naquele momento. Então, no plano físico, vem o médium, né, com as suas características, e do lado de lá, um espírito que já esteve encarnado alguma vez e que lá precisa trabalhar. E que se compromete a trabalhar com os médiuns do lado de cá. Né? E aí cada um vem assim na forma como pode ajudar melhor. Então, esses espíritos na época, né, em grande parte, vamos dizer assim, os cultos, os brancos, sei lá o que, naquela época ali já tinha o caminho, quando tivesse que trabalhar nessa seara, que o espiritismo lhes proporcionava. Mas os índios, os escravos, e búlgares, e ciganos, sei lá o que, ou não, né? Então veio o caboclo da sete encruzilhadas e diz uma frase, né? Eu não me lembro da frase exatamente, mas o contexto seria o seguinte: todos terão lugar, todos que vêm bem intencionados, com o espírito de caridade, de fazer o bem, são bem-vindos e terão direito de se manifestar e poderão se manifestar. E aí começa então esse imenso movimento, né? E hoje em dia até não necessariamente as pessoas sejam, então, aquele preto velho que recentemente faleceu, morreu, tudo, mas aí agora nós vamos entrar então nas roupagens, né? Se prossegue, né? Porque não teria sentido também agora, né, simplesmente mudar. Bom, agora não é mais caboclo, vamos todo mundo incorporar como guerreiros romanos, por exemplo, né? Porque aí entra aquela questão toda étnica que o Rony falou. Esse detalhe que o Vladimir colocou muito bem, inclusive, dessa questão dos espíritos que não tinham colocação, não se sentiam mais inseridos no contexto afro-brasileiro da época, das religiões magísticas, que tiveram espaço na Umbanda e através da anunciação do caboclo das sete encruzilhadas, que poderiam trabalhar, né, na magia branca, fazendo o bem. Isso se refletia também na parte cultural da época com as pessoas encarnadas, porque tanto os desencarnados eram segregados como os encarnados também. O espiritismo da época, na época cultural, ele era muito elitizado. As obras eram de difícil acesso, muitas obras não eram traduzidas. Então quem tinha acesso ao espiritismo? O povo mesmo, o humilde mesmo, não tinha acesso. Então essa democratização foi feita espiritualmente, através das entidades que se manifestavam como os índios, pretos velhos, e foi feita também materialmente para levar o ensinamento, o evangelho, a espiritualidade às pessoas de baixa renda, os mais necessitados, os desprovidos. Então vejamos a organização de uma religião no momento cultural da época. É uma coisa incrível isso, né? Tanto da parte espiritual como da parte material. Isso aí. Então, voltando então para as formas, né? Então, dentro desse contexto, né, as três formas assim, principais, vamos dizer assim, não por serem mais importantes, mas em que originalmente se estruturou a Umbanda, né, seriam assim, então, de caboclos, pretos velhos e crianças, né? Isso tem a ver também com isso se aprende também nos livros atualmente, assim, alguns quando entram um pouco mais nas explicações mais ocultas e esotéricas, né, uma espécie de, vamos dizer assim, trazer para o plano físico, né, o plano da materialidade, né, aspectos, vamos dizer assim, da divindade, né. Então se aprende assim que fora a questão dos orixás, mas existiriam três atributos primordiais, vamos dizer assim, de Deus, assim, que seriam expressos vontade, sabedoria e atividade. Isso aí dá pano para muita coisa, assim, né? E essas três linhas, vamos dizer assim, três formas de apresentação, melhor dizendo, né? A vontade corresponderia, então, aos caboclos, pela sua assertividade, pela sua firmeza. Então, o exercício dessa vontade, digamos, poderiam simplificar dizendo assim: o exercício da vontade divina aqui na Terra, no plano da Terra. A sabedoria, então, encontraria, então, expressão nos pretos velhos, e aí eu acho que é autoexplicativo, né? E a atividade nas crianças. Depois, quando ele falar das crianças, ele dá para dar uma remate, por quê? Porque aparentemente a atividade, criança, assim, não parece não ter muito a ver, mas tem.
Então, eu vou falar então dos caboclos, não vou me estender muito, porque várias das coisas que eu ia dizer já foram ditas de uma forma ou de outra, através do Norberto e do Denner, né? Mas a ideia, vamos dizer assim, quando se estrutura um movimento, como eu disse, né, além dessas questões étnicas, não teria sentido trazer um guerreiro hindu, um guerreiro romano para representar um caboclo, né? Mas antes de mais nada, né, tem que se escolher uma figura que expresse, vamos dizer assim, determinados atributos de trabalho. Atributos esses, vamos dizer assim, que têm suas origens, como o Denis já explicou antes, assim, nos orixás, mas que tem que encontrar uma forma de expressão prática, assim, no dia a dia, através da entidade que vai trabalhar. Então, os caboclos, de um modo geral, o que eles representam? Afora eles serem caboclos, ou serem um guerreiro romano, eles têm que transmitir uma ideia de trabalho, de um trabalho na linha da assertividade, como eu estava dizendo, por exemplo, uma coisa assim firme, que faz com que a pessoa sacuda, atue dentro da lei de Xangô, por exemplo, né? De uma forma direta, de uma forma simples, que todos possam entender. Atue também com dessa forma firme na limpeza, por exemplo, do campo áurico da pessoa. Vários deles, principalmente aqueles que são na linha de Oxóssi, trazem o conhecimento das ervas, então usam ervas astrais, usam o desprender daquela energia vital que se desprende, por exemplo, do charuto que está sendo fumado, para limpar a aura da pessoa. Então, eles carregam, vamos dizer assim, também nessa ideia, vamos dizer assim, do que o caboclo representa, né? Aquela credibilidade, aquela confiança que ele vai, então, tentar incutir, assim, na pessoa que está sendo atendida, que vem em busca de ajuda e que precisa sair dali fortalecido e se sentindo capaz, assim, de retomar sua vida diária e enfrentar os seus vários problemas da maneira como eles se apresentam, com essa firmeza, com essa confiança, com essa vontade que o caboclo, então, vai passar para ele, por exemplo, né? Então, eles também, assim, aqui já começa a ser detalhes, eles são exímios nas limpezas das carregadas auras humanas, eles são muito utilizados nos embates no astral inferior, porque aquilo ali é um Deus nos acuda, né? E nem sempre o obsessor ele pode simplesmente assim ser doutrinado, ele não quer. É como nós aqui na Terra, nós temos que pegar um maluco, né, e botar uma camisa de força, porque senão ele sai quebrando tudo. Então, no astral, muito desse serviço, vamos dizer assim, esse trabalho é feito por entidades caboclas, né, das mais variadas linhas. E esses caboclos, eles também são muito... Não, isso eu já disse, tá? Então eles vêm com aquela imagem de índios guerreiros, aquela coisa associada à nossa mitologia daqui, poderia ser também uma mitologia africana, se fosse o caso, se estivéssemos na África. Alguns até a gente importa para cá, como disse o Norberto, né? Mas sempre fixando essa ideia. Esses os caboclos, né? Já os pretos velhos... Posso fazer só um comentário sobre o caboclo? Dentro daquele contexto étnico, cultural, onde fica gravado no nosso inconsciente coletivo, os caboclos eles têm um arquétipo muito forte na figura do herói, porque quando chegaram os colonizadores aqui, eles resistiram até o final. Então eles passam isso, eles vão buscar isso dentro de nós, do nosso inconsciente, do nosso subconsciente, e passam para nós essa questão da vontade, como o Vladimir falou, que ele é muito, muito associado ao Oxóssi e ao Ogum, né, com a questão da vontade de vencer os obstáculos, de conseguir superar aquilo que nos escraviza. Então ele é muito ligado a esse arquétipo que está dentro de nós. Então eles se utilizam dessas formas que nós temos no nosso inconsciente para poder nos acessar mais facilmente. Vejam só que bonito, né? Ele acaba de falar do herói, né? E me ocorre justamente isso, quer dizer, todos nós, de alguma maneira, temos que nos transformar em heróis silenciosos, vamos dizer assim, do nosso dia a dia, né? Eu li uma vez há muito tempo, acho que era até um livro uma coisa de indiano, alguma coisa assim, mas lá pelas tantas, alguém fala ali e diz assim, olha, é muito fácil ser herói quando o mundo está olhando para ti. Então, de repente, todo mundo está olhando no campo de batalha, ou seja, como for, ali o cara faz aquele ato de heroísmo, sabe-se lá se muitas vezes ele anda motivado justamente em cima daquela expectativa, está todo mundo me olhando, né? Inconsciente, expectativa inconsciente, vamos dizer assim, de conseguir acertar e ser um herói.
mas difícil é ser o herói no dia a dia, né? Lembro, por exemplo, o primeiro exemplo que vem à minha mente, né? As mulheres, né? Somente as mulheres do tempo mais antigo, né? Todo dia ali tem que fazer o mesmo serviço, ter aquela paciência, aquela perseverança, né? Às vezes o marido chegava lá e batia nela, ou era rude, né? Não valorizava o serviço dela. Todo dia fazer aquele mesmo servicinho chato, lavar, secar, passar, cuidar do neném e não se queixar, ou se queixar só um pouquinho, né? Mas ter aquela firmeza, ou no dia a dia nosso, nas empresas, no trabalho que a gente tem, quantas vezes dá vontade de esmorecer, né? De largar tudo, né? Mas a gente pensa, eu tenho uma família para sustentar, eu não posso simplesmente fazer isso, né? Então, isso tudo são atos de heroísmo, a gente não se dá conta, né? E quando o caboclo fala, quando o caboclo transmite a sua vibração e o seu conselho, ele também está transmitindo essa ideia que vai se arraigar no subconsciente da pessoa, pegar, como diz o Rony, aquilo que está gravado lá na nossa memória ancestral, inconsciente, do tempo que talvez nós tenhamos sido um índio, um bugre, alguma coisa que tenha tido também essa oportunidade de ter essa manifestação heróica, e aquilo vem mais fácil, então a gente consegue então vencer, né? No caso dos pretos velhos, vejo como muda já um pouco o enfoque, né? Nem sempre é necessário, né? A pessoa está necessitando, vamos dizer assim, de um atendimento desse tipo, assim, tão fino. Às vezes a pessoa está tão fragilizada que ela precisa um colinho, que ela precisa um aconchego, que ela precisa que alguém a ouça simplesmente. Ouça, tem aquela paciência, né, para ouvir, depois sim dar o seu conselho. Os pretos velhos, então, essa forma de apresentação é uma forma justamente talhada para espíritos que vão trabalhar dessa forma paciente, dessa forma sábia, como diz ali. Por que o preto velho também? Porque naquela época era também aí uma forma de heroísmo diferente, né? Um negro chegar como escravo, né, chegar aos 60, 70 anos, tinha que ter muita ginga, muita mandinga, muita sabedoria, né, para não morrer, vamos dizer assim, no meio do caminho, como era o caso da maioria. A vida era duríssima, né? Dizem que ali pelos 40 a pessoa já está meio que encerrando, né, o seu prazo de validade aqui, né? E o preto velho só chegava nessa condição justamente por essa sabedoria, por essa paciência. E esses atributos ficam também no inconsciente das pessoas. Já naquela época, quantos não procuravam um negro velho escravo ali? Os próprios escravos e muitas vezes os próprios brancos que vinham se aconselhar, que eles tinham conhecimento de ervas, de alguma magia, né? Eles sentavam ali no toquinho, falavam com o preto velho. Isso tudo é passado e utilizado de uma forma agora mais ordenada e organizada no plano astral. Até mesmo para muitos desses seres que no passado, porque havia muito isso, negros velhos ali, ou não, nem sempre velhos, mas assim, com aquele conhecimento ancestral que veio da África, de magia, de feitiçaria, né? Fazendo trabalhos pagos, né, para brancos que encomendavam para prejudicar os outros, né? Isso tudo cria um endividamento kármico, né, que em algum momento tem que ser saudado. Como disse o Norberto aqui, né? Quantos de nós aí já não nós, inclusive vocês, né, não fez parte desse tipo de coisa, e aí esses espíritos então precisam trabalhar de alguma forma, resgatar isso aí. E qual a melhor forma de resgatar isso aí do que, por exemplo, né, ele retornar ao trabalho, a esse trabalho conjunto, como eu falei ali, essa parceria espiritual entre encarnados e desencarnados, né, desempenhando tarefas similares, mas para o bem, né? Utilizando conhecimento ancestral sobre ervas e coisas para extrair do fumo que está sendo queimado no cachimbo, de ervas, daquela ruda que ele carrega ali na mãozinha, né? Os princípios vitais, a energia vital que vai ser utilizada então para limpar o campo áurico das pessoas, né? Ajudar nos trabalhos de contra-magia, de desobsessão, e também no aconselhamento com aquela palavra calma, serena, né? Assim, só para dar um exemplo, assim, né? Muito ruim até, assim, meio assim, mas é o que me vem assim na cabeça, né? Por exemplo, o mesmo problema, duas formas de abordagem. Chega com o consulente, por exemplo, né? Ele tem muitos problemas em casa, ele tem briga com a mulher, eles não se entendem, daqui a pouco ele xinga ela, e ela xinga ele, e os filhos, e fica aquele círculo vicioso. Ele vem e é dia de caboclo, por exemplo. Então se consulta e está ali na frente do caboclo,
E imagino eu, então, que uma maneira, assim, de que o caboclo abordar a questão seria, assim, uma maneira mais firme e direta, mas sei lá, filho, mas tu não acha que isso aí está sempre retroalimentando? Se tu chegar lá, tu vai sempre dizer dessa forma, ela vai também, mas é ela que começa. Sim, mas não importa quem começa, né? Aí começa a reforma íntima, né? Se alguém não parar, a coisa não termina nunca, né? Então, filho, faz a reforma íntima, né? Controla a tua irascibilidade, a tua raiva, mesmo que tu ache que ela tenha razão, te segura, usa a tua força de vontade e tenta cortar isso aí. Se ela não fizer a parte dela, o problema é dela, mas tu está fazendo a tua. E tenta passar então uma imagem, assim, uma ideia de autocontrole. A pessoa sair dali, não, eu vou me controlar, se vai conseguir ou não, outros 500, mas essa é a ideia que está por trás, vamos dizer assim, da atuação do caboclo naquele momento, que também, acessoriamente, vai fazer toda a limpeza dele, vai tirar os miasmas psíquicos, né, larvas astrais, deixa o cara limpinho, vamos dizer assim, para ele sair dali em melhores condições, para exercer essa força de vontade e tentar fazer a coisa certa. Aí, se mesmo o consulente chegasse e fosse sessão do Preto Velho, por exemplo, a abordagem, ou seja, se diz a mesma coisa de uma maneira diferente. Ele ouve, ele escuta, pois é, filho, mas quando ela te disse tal coisa, né, e tu disse aquilo para ela, tu ia gostar que alguém te dissesse isso? Será que tu foi justo? Pois é, não sei. Então, meu filho, né? Será que se tu tiver paciência, resignação, olha o lado dela, né? Como ela tem que trabalhar, tá com o filho pequeno, aquela coisa, um trabalho que não aparece, né? Será que ela também não tem os motivos dela para chegar nervosa no fim do dia? E assim vai passando naquela conversa mansa, uma ideia de quê? De resignação. Não uma resignação tola, mas aquela resignação de saber que não se pode ter controle absoluto sobre os atos dos outros. Então, tentar fazer a sua parte, como eu disse, o caboclo, mas de uma forma mais mansa, tentar pelo exemplo, né, demover, porque se a pessoa aquela dentro daquele espírito, quando um não quer, dois não brigam, né, quem sabe se daqui a pouco, né, a tua esposa vendo que tu está fazendo um esforço para te controlar, aquela coisa, ela também não começa a amenizar. E assim um exemplo bem tosco que eu dei só para mostrar como é possível, assim, frente ao mesmo problema, diferentes formas de atuação, conforme a forma de apresentação da entidade que está ali naquele momento, né? Então, só para corroborar o que o Rony falou também sobre o Bezerra de Menezes, né? Então, é comum, se ouve muito isso aí, se tem informações, por exemplo, que Joana de Ângelos estão presentes, né, no meio espírita, ela também vem como preta velha anônima, né, nos terreiros, né, passar o seu recado, né. Então, isso aí é muito bonito para mostrar que espírito não tem religião, não tem credo, não tem etnia, né? A gente já nasceu em tudo que é lugar do mundo e cada vez que a gente vem, a gente trabalha dentro daquele instrumental que a gente está no momento ali, né? E os espíritos, à medida que vão crescendo e vão subindo assim na escala espiritual, eles também conseguem ter mais facilidade para se apresentar da forma como for mais conveniente naquele momento, seja na casa espírita, seja no terreiro de Umbanda. Então, os pretos velhos tinham muitas coisas para dizer, mas basicamente assim, o conteúdo mesmo era interessado, era esse aí. Se tivesse alguma coisa para complementar, né, essa questão dos pretos velhos, a gente pode, ele nos pega no nosso inconsciente, o arquétipo que ele usa é o arquétipo do ancião e da sabedoria. E não poderíamos deixar de comentar da humildade, porque ele se apresenta sempre abaixo das pessoas, sentado, ele sempre olha para cima. Então, como tu falou muito bem, vencer pela resignação. Ele nos passa isso, ele pega essas informações do nosso inconsciente lá dentro de nós e passa aquela mensagem de muito amor. Pretos velhos, né? Vamos falar também então das crianças, que já foi comentado um pouco aqui, nosso irmão Denis já comentou, aquela questão dessa forma de apresentação também, né, que nos traz a alegria, a pureza, a vontade de viver sem um motivo material, sem um porquê material. Porque hoje nós vemos muito no nosso dia a dia, na nossa realidade, nós empenhando a nossa vontade, o nosso querer, a nossa felicidade
nas coisas materiais, a nossa vontade de viver em função das coisas materiais. E as crianças nos trazem, ao contrário, essa vibração, essa energia. Elas nos mostram a alegria de viver por viver, a alegria de viver por brincar, por ser feliz ao natural, né? E essa é uma questão muito forte dentro dos terreiros. E elas trazem, quando elas se manifestam, a mudança de pensamento, a limpeza de consciência, a limpeza dos pensamentos ruins, pensamentos viciosos. Então, quando elas se manifestam, muitas vezes, no final das giras, para fazer uma limpeza, aquela coisa toda, a gente sai leve, livre, com aquela vontade de ficar alegre por estar alegre. E como a gente vê, muitas vezes, na fila de um banco, ou em qualquer fila, aquela coisa maçante, a gente ali, daqui a pouco tem uma criança no colo de uma pessoa e ela olha para trás e ri pra gente. Aí, por um momento, a gente esquece, porque nós estamos há 45 minutos numa fila de banco e nós já perdemos o almoço. Porque ela nos traz, e é assim que funciona, né? Essa energia, essa vibração. Ensinar o valor da alegria e o início da vida e da pureza. Então, as formas de apresentação, as crianças, elas também representam o início da vida, depois os caboclos, a nossa maturidade, e os pretos velhos, a parte final da nossa vida. Essas formas de apresentação, dentro desse contexto, elas trazem essa informação para nós consciente. E o início da nossa vida, como crianças, normalmente nos trazem boas lembranças, coisas que nós pontualmente nos libertam, nos fazem sentir bem. Então elas têm uma energia muito poderosa dentro da renovação, né? A gente ouve falar, a gente aprende trabalhando que terreiro onde as crianças pisam, né, não tem magia, não tem mandinga. Então, quando elas chegam, elas vêm limpando tudo com energia purificadora. E, como já foi dito antes aqui, são espíritos que já têm muita experiência em todas as linhas, em todas as vibrações, e elas vêm com essa força, essa potência pura, e limpam e nos dão vontade de viver e nos remetem a uma felicidade que é a que nós temos que realmente encontrar, pura, dentro de nós. Vejamos bem, pureza não é ingenuidade. A pureza não aceita o engambelo. A pureza não aceita o disfarce para prejudicar. Ingenuidade é diferente. A pureza, ela vê o certo e ela vê o errado, e ela faz o certo. Ela conhece, ela diferencia, e as crianças nos trazem essa questão da pureza, da força, da potência divina. Então, não pensamos que por se manifestarem como crianças, aqueles espíritos, são criaturas ingênuas que nós vamos engambelá-los. Muitas vezes, a gente até fala coisa que não era para falar, ou dá uma mentirinha, mas elas sabem muito bem quando a gente está falando certo e quando a gente está falando errado. A verdade ou a mentira. A forma de apresentação das crianças tem uma peculiaridade um pouco diferente das outras, porque elas sofreram dentro da senzala, em toda a história, o histórico, né, dessa cultura afro, dessa miscigenação, sofreram sincretismo. Então a gente pode observar sessão de crianças, erê, ibeje, cosminho, e tem essas peculiaridades. Então a gente fala erê, né, o que seriam os erês, né, para a gente ter uma ideia. Os erês vêm do Yorubá, que significa brincadeira e divertimento, né? Eles vêm desse sincretismo, e as entidades que trabalham nisso, elas trabalham brincando, trabalham dentro das religiões afro-brasileiras, das divindades dos orixás criança, que não é o caso aqui da Umbanda, mas sincretiza com os orixás crianças, e eles trazem essa pureza, esse divertimento, e se materializa dentro dos terreiros nesse alívio, nesse desafogo, nessa questão leve, né? Isso dos erês. Aí a gente tem sobre os ibejes, que nas religiões afro-brasileiras, também no candomblé, eles são sincretizados, né? Eles vêm da questão dos orixás gêmeos beije, que eles se apresentam suas entidades. Os falangeiros desse orixá se apresentam como crianças,
né? E como os orixás gêmeos, né, que representam também a cura, a saúde, que trabalham muito dentro dessa área, foram sincretizados com Cosme e Damião. Então, por isso, Cosme e Damião, santos católicos que cuidavam das crianças, que faziam curas. Então, é um parênteses interessante para nós sabermos o porquê de toda essa nomenclatura e aonde se fecha dentro da forma de apresentação das crianças. Então, quando a gente ouve falar de beijos, de herês, de cosmes, a gente pode saber que é tudo dentro dessa vibração da pureza divina, de nos transformarmos em pessoas melhores. E o objetivo disso é, no nosso lado puro, inocente, deve prevalecer. Essa é a mensagem maior que eles trazem. Quer fazer algum comentário? Só porque eu fiquei devendo uma informação antes, quando falei daquele triângulo das formas e do porquê, assim, um dos porquês, né, dessas 3 formas de apresentação, caboclo, pretos velhos e crianças, né, e aí diz que de uma maneira simples, assim, simplista geral, né, poderíamos associar então aquela vontade divina, né, a vontade, vamos dizer assim, que os caboclos manifestam e tentam nos passar, aquela assertividade. No caso dos pretos velhos, teria conexão com o princípio da sabedoria divina, né? O conhecimento, a paciência, tudo aquilo. E nas crianças eu associei com atividade e disse que depois diria o porquê. E agora o Rony disse tudo, né? Quer dizer, a mensagem que eles passam, do ponto de vista dessa associação com esse princípio divino maior da atividade, é da atuação, né, do correto agir. Atuar na matéria de forma correta, de forma pura, sem malícia, com alegria. Puxa, se a gente conseguir fazer isso aí, estamos feitos, né? É a mensagem, me parece, principal que as crianças passam, se analisarmos do ponto de vista dessa conexão, então, com esse princípio divino, o terceiro princípio da divindade seria essa atividade. E, para finalizar, nos cabe comentar também sobre a forma de apresentação Exu. Foi comentado, foram feitas perguntas sobre Exu, e vejamos bem, no próximo encontro vai haver uma palestra específica sobre Exu, energia e entidade. Hoje nos cabe a falar sobre a forma de apresentação, né, que é essa roupagem fluídica que os espíritos, os guias se fazem aparentar para trazer uma mensagem e desenvolver um trabalho dentro da Umbanda, alicerçados na lei de Umbanda, né? Então essa forma de apresentação, a origem dessa forma de apresentação na Umbanda está para a necessidade que se tem de protetores e de combatentes para certos tipos de energia. Nós sabemos que dentro da Umbanda ela é conhecida por muitas vezes desenvolver um trabalho onde muitas outras religiões não fazem, né? Ela mete a mão na cumbuca, ela vai lá embaixo e faz o que tem que fazer. A Umbanda muitas vezes tem essa peculiaridade e ela é conhecida por isso. E essa necessidade de proteção, de termos guardiões, né? A forma de apresentação Exu está intimamente relacionada com isso, né? Esse é um arquétipo que a gente pode observar dentro do nosso inconsciente, como o de caboclo é do herói, o Exu pode ser acessado dentro de nós como o anti-herói. Aquele, em função da sua energia telúrica, a mais próxima da Terra, a mais próxima a nossa, sua vibração está muito próxima à nossa, né? Ele reflete muito o que nós temos dentro de nós, o nosso espelho. E em função dessa vibração, dele ter essa facilidade de manejar a vibração e essa oscilação vibratória, ele pode ir em certos lugares e ele vai fazer a proteção. As religiões que a gente vê, o próprio espiritismo, que fazem suas incursões no baixo astral, nas regiões umbralinas, e os falangeiros de Umbanda também são sempre protegidos e têm essa repercussão vibratória dos nossos irmãos Exus. E a gente fica pensando assim, se nós vamos invadir um covil de ladrões, ou invadir um lugar muito perigoso, nós não vamos vestidos de anjinhos, de bons meninos. Então,
Exu vai e muitas vezes ele se apresenta vibratoriamente com essa forma fluídica. E que forma ele poderia se apresentar para ir em certos lugares? Se apresenta muitas vezes em forma para meter medo, ou para se fazer, se misturar e não ser percebido. Então, a forma de apresentação, essa roupagem fluídica característica de Exu, muitas vezes não é uma forma muito bonita, e nós ouvimos isso aí, a nossa cultura, relatos, casos das formas de Exu são variadas, nós podemos ver muitas, e necessariamente não são dessa maneira como a gente vê. Eles se fazem apresentar porque se necessita, né, desses guardiões, se necessita dessa proteção fluídica para muitas vezes irmos resgatar nossos irmãozinhos lá. Como a Deise falou no início, a tropa de elite que vai lá e faz aquele círculo de proteção para que nós possamos, os nossos mestres, nossos mentores, todos esses falangeiros imbuídos dentro da lei de Umbanda ou de qualquer religião mediúnica que fazem essas incursões astralinas, poderem ajudar os nossos irmãos que estão necessitados e estão precisando. E manter a integridade desse contexto, dessa egrégora vibratória, para que possam ser feitos esses trabalhos, essa atuação no baixo umbral. Né? Inclusive, essa é uma característica dessa forma de apresentação. Exu, por si só, vibração e entidade, tem muitas outras funções. Né? Então, a gente deixa bem claro que isso é uma função típica da forma de apresentação. Por que muitas vezes ele se apresenta dessa maneira? É isso que eu tinha para falar. Quer complementar? Nem pensar. Só para encerrar mesmo, né? Eu acho que um pequeno comentário, assim, existem muitas outras, né, formas de apresentação que a gente não tem condições nem tempo para falar. Mas acho que o espírito da coisa foi passado, né? Então, sempre se pode associar justamente aquilo que determinada linha, por exemplo, características, coisas, pode trazer no auxílio, nesse trabalho, nessa parceria espiritual que se instaurou, né, desde o momento da instalação do Espiritismo e da Umbanda. Né? Então, dou como exemplo, por exemplo, a linha dos marinheiros, que ontem até foi comentado internamente ali no final, né? Marinheiros, né, viviam, né, naquelas condições, né, nos barcos, aquilo sempre balançando, né, alguns ali como nos portos, na época difícil, que tinha que sinalizar com luz, às vezes para os navios que estavam chegando, para não baterem nas pedras, tudo. Então, o que eles passam? Eles passam uma ideia, né, de adaptabilidade, de flexibilidade, do cara que está naquele balanço do navio, que se não se cuidar ele vai cair, e pode ser que caia até para dentro do mar, né? Então, vamos dizer assim, espíritos que trabalharam em algum momento, né, quando encarnados, né, como marinheiros, muitas vezes encontram, né, nessa linha, vamos dizer assim, que é uma linha geralmente associada ao Orixá e Iemanjá, né, uma maneira de trabalhar e trazendo, então, essa mesma mensagem, como nós dissemos antes, que o caboclo, da assertividade, do preto velho, que é da humildade, da resignação, da serenidade, essa adaptabilidade, por exemplo, assim, essa flexibilidade no viver, né? E assim vários outros, como os ciganos, né, que trazem sempre uma ideia de abundância, não material, mas uma abundância no viver, uma abundância espiritual, vamos dizer assim, né? E assim por diante. Eu só queria, então, para arrematar realmente, né, contar até uma situação que já me ocorreu 2 vezes, né, porque eu trabalho ali na Curimba, ali no meu cantinho, mas às vezes, então, muitas vezes eles precisam, a sessão está meio cheia, assim, então eu dou uma ajudazinha ali, né, eu sou o auxiliar do cambono, vamos dizer assim, para ajudar ali as pessoas a ir para lá, ir para cá, né. E já 2 ou 3 vezes, né, na saída, no caso foram 3 vezes, são pessoas idosas, assim, senhoras, né, e elas vinham, assim, 2 vezes até com um cheio de lágrimas, assim, felizes, assim, pelo jeito a conversa com a entidade, assim, foi muito boa, encontraram aquilo que estavam buscando, né, e passaram por mim e perguntaram qual é o nome daquela cigana, qual é o nome daquela entidade E eu não sei, realmente não sabia, mas eu dizia, olha, minha senhora, eu realmente não sei, mas a senhora me parece estar saindo muito bem, ontem eu disse para uma delas, né? E foi bom? Ai, foi bom, sei que, né? Pois é, então, o que importa o nome, né? Vamos dizer assim, importa o conteúdo da mensagem. Então, essa é uma ideia que na verdade tem também no Espiritismo, mas que a Umbanda tem procurado reforçar cada vez mais, né? Essa despersonalização.
Não importa quem está lá do outro lado, se é o Bezerra de Menezes, na forma de uma preta velha, se é Joana de Anjos, ou se é um daqueles pretinhos, aquelas pretinhas velhas que estão ali cumprindo o seu momento, vamos dizer assim, o seu resgate kármico ali, ajudando da maneira que pode, né? Importa é o conteúdo da mensagem passada. Quando a mensagem é verdadeira e ela é dita e transmitida de uma forma verdadeira, sincera, com amor, ou seja, esses atributos carregam, vão juntos, vamos dizer assim, se agregam à mensagem que está sendo transmitida, então não importa quem falou. Eu ousaria dizer, né, espero que não me puxem o pé quando estiver dormindo, né, mas que nem Jesus, que se baixasse aqui, claro, fora a questão da aura toda que ele transmitiria, mas a verdade que ele transmitisse, né, se for verdade, e que uma preta velha disse no mesmo sentido, com o mesmo carinho, com o mesmo amor, é a mesma. E só vai fazer efeito na pessoa, porque ninguém tem o direito de entrar no livre-arbítrio da pessoa. Nem Jesus pode obrigar, fazer com que qualquer um de nós se comporte melhor, melhore, né? Porque vai depender internamente de nós mesmos, da nossa decisão, do nosso livre-arbítrio, né? Então, acho que realmente só para deixar isso sempre bem claro, né? Não importa quem foi, não importa o pai, não importa a mãe, né? Importa o conteúdo, né? Que é transmitido através dessas entidades tão queridas. Para encerrar, é importante, como o Vladimir nos comentou sobre os marinheiros, toda e qualquer forma de apresentação, e durante todo esse tempo de Umbanda vieram se agregando várias formas, ciganos, baianos, toda forma de apresentação que se incorporou, né, ao movimento de Umbanda, ela tem um porquê e ela tem uma reciprocidade, ela tem uma resposta que vai e vem dentro daquela coletividade. Por isso que às vezes em certos locais, regiões do Brasil, se trabalha mais com boiadeiro, ou mais com baiano, ou mais com cigano. Dentro daquela coletividade onde se propõe aquele trabalho, elas vão encontrar e vão ter aquele arquétipo dentro do inconsciente coletivo e vão trabalhar aquelas informações e vão se apresentar e vão poder aprender e vão poder ensinar.